Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática básica e hoje nós vamos comentar aqui rapidamente essas propriedades. Eu sei que vocês já sabem essas propriedades, mas eu vou trabalhar com algumas questões aqui que vão agilizar muito a vida de vocês quando vocês encararem as radiciações, tá? Fiquem espertos porque isso aqui é bem importante. Então vamos só dar uma relembrada aqui rapidamente. Quando a gente tem duas raízes, estão multiplicando, aqui elas estão se multiplicando entre si, evidentemente tem que ter o mesmo índice. Eu coloco então esses dois radicais aqui num só, multiplicando os números que estão lá dentro, tá? Mantendo o índice, evidentemente. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Raiz quinta de 3 vezes a raiz quinta de 5, eu pego esses dois números, coloco tudo dentro da mesma raiz, multiplico 3 vezes 5 e mantenho o índice 5 aqui, então fica a raiz quinta de 15. Agora, quando eu divido, eu faço a mesma coisa da multiplicação, eu mantenho um número só para uma raiz única. Então, se eu tenho lá, ó, raiz n de a dividido pela raiz n de b, é a mesma coisa que a raiz de n de a sobre b. Vamos dar um exemplo, ó. Se eu tenho lá a raiz de 125, eu não tenho a raiz de 125, eu não tenho a raiz de 5, não dá para tirar, tá? Mas se eu dividir tudo numa mesma raiz, ó, 125 por 5, eu sei que dá 25. Aí eu tenho a raiz de 25, que é 5. Aí dá para fazer, né? Quando eu tenho duas raízes, a propriedade 3 aqui diz o seguinte, a raiz da raiz. Aqui eu tenho que multiplicar as duas, tá, gente? Aqui eu mantenho, mas aqui na propriedade 3 eu tenho que multiplicar. Então, se eu tenho a raiz m, da raiz n de a, então eu vou manter aqui uma raiz única da multiplicação dos dois índices. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a raiz quinta da raiz quadrada. Então, se eu vou multiplicar o 5 pelo 2 que está aqui, né? Existe um 2 que não está aparecendo aqui. E 5 vezes 2 aqui dá 10, então a raiz 10 de 3. Lembrando que essa propriedade para mim é uma das mais importantes. Tá? O que é uma raiz, gente? A raiz é uma potência. Eu posso transformar uma raiz numa potência. Então, vejam como é que eu trabalho, ó. Esse A na M aqui, ó, gente, fica como tá, e esse índice N, ele vem aqui para baixo, tá? Então eu fico com A elevado a M sobre N. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a raiz cúbica de 512. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Tem que fatorar o 512. 2 vezes 2 dá 4, dá 8, dá 16, dá 32, dá 64, 128, 156, 512. Então, o 512 é 2 na 9, tá? 2 na 9. Então agora dá para fazer tranquilamente. É só pegar esse 2 na 9, deixar como está, botar esse índice embaixo do 9, e aí eu fico com 9 sobre 3, e 9 sobre 3 é 3, e 2 na 3 é 8. Tá? Tranquilo, dá para fazer facinho, facinho. Agora a propriedade 5. Gente, quando eu tenho um parênteses, e eu tenho um expoente aqui, ó, esse expoente aqui vai lá para cima do A aqui, ou seja, ele fica aqui dentro da raiz, tá? Eu posso fazer esse truque direto. Então, por exemplo, ó, raiz sétima de 3 ao quadrado. Então eu jogo o 3 lá dentro. Daí fica o 3 ao quadrado que dá 9. Então vai ficar raiz 7 de 9. Agora nós vamos fazer alguns exercícios aqui para vocês entenderem como funciona isso aqui na prática. Olha só. Primeiro eu tenho a raiz quinta de x vezes a raiz cúbica de x. Gente, como é que eu tiro isso aqui da raiz, tá, gente? Ó, eu vou fazer assim, ó. Esse primeiro x tem um expoente 1 aqui, que não aparece, mas é 1. E o índice dele é 5. Então eu vou fazer aqui, ó, na 1 sobre 5, tá? Vezes, está multiplicando aqui o vezes o x. Tomem cuidado aqui, ó. Olha só. O expoente desse x aqui é 1, tá? É 1. Porém, o índice dele não é 3. Eu tenho raiz quinta da raiz cúbica. Então eu tenho que multiplicar o 3 vezes 5 aqui, que dá 15. Então aqui embaixo é 15. Agora, gente, eu uso aquela propriedadezinha, ó. Potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, tá, gente? Então eu vou fazer aqui no cantinho, ó, 1 quinto mais 1 quinzeavos, ó. Então isso aqui dá 15, eu vou MMC, 15 por 5 dá 3 vezes 1, 3, 15 por 15 dá 1 vezes 1, então 3 mais 1, 4. Então eu tenho lá x na 4 quinzeavos. Essa aqui é a minha resposta. E se eu quiser colocar dentro da raiz, eu posso transformar dentro da raiz de novo, voltar ela, ó. Eu volto, ó, posso voltar aqui, ó. Esse 15 que está aqui embaixo fica aqui, ó. Então, tanto faz. Pode ser isso ou pode ser isso. Tá, gente? É tranquilinho, ó. Aqui, por exemplo, ó. O x, esse primeiro x está na 1. O índice dele é 3. Esse segundo x aqui, o expoente dele é 2, ó. Tá aqui o expoente do x, ó, 2. Só que agora o índice dele não é 5, é 3 vezes 5, que é 15, ó. Tá aqui.
Então agora eu vou fazer potência de mesma base, eu conservo a base, que é 1/3, somo os expoentes, então fica isso aqui, ó. Aí eu vou fazer lá, ó, 1/3 mais 2/15, ó. Mínimo múltiplo comum é 15. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. 15 por 15 dá 1, vezes 2, 2. Então nesse caso aqui eu tenho 7 dividido por 15avos. Então a resposta aqui seria x elevado a 7/15. Então pode ser assim a resposta, ou pode ser assim, eu coloco isso aqui tudo dentro da raiz, o expoente é 7 e o 15 está aqui dentro. Então dependendo de como aparece a tua resposta, pode ser isso ou isso. Tá? Vamos fazer outra questãozinha aqui com números. A gente trabalhou da forma algébrica, agora a gente vai trabalhar com números, com a forma aritmética aqui. Esse primeiro 2 aqui, expoente 1, então vai ter 2 na 1. Só que o índice dele é 2, ó. Aqui está o 2 aqui, tá? Esse número 2 aqui, o expoente dele é 1. Só que o índice dele é 2 aqui, ó, vezes 2. Ele está a raiz quadrada da raiz quadrada. Então é 2 vezes 2, 4. Então aqui é 4, ó. Esse terceiro 2, o expoente dele é 1. E o índice dele, ó, é 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, que tem raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então é 1/8. Tá? Então agora eu vou fazer uma sominha aqui, ó. 1/2 mais 1/4 mais 1/8. MMC, obviamente, aqui é 8. 8 por 2 dá 4. 8 por 4 dá 2, vezes 1, 2. E 8 por 8 dá 1. Então isso aqui dá 7/8. Então, novamente, aqui potência da base, conserva a base e soma os expoentes, tá? E a soma de 1/2 mais 1/4 mais 1/8 é 7/8, tá bom, gente? Nessa aqui, eu tenho assim, ó, 2 na 3 é um número com índice 2, então o 2 vem aqui embaixo, vezes o 2 na 5, e o índice aqui não é 4, o índice é 4 vezes 2, aqui tem um 2 aqui, 4 vezes 2, 8, né? Beleza. Agora eu somo, ó, potência de mesma base, eu conservo a base, somo os expoentes no passo a passo aqui, ó. 5/8 mais 3/2. Então eu vou fazer aqui, ó, 3/2 mais 5/8, ó. Beleza, isso aqui dá 8, ó, MMC. 8 por 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. 8 por 8 dá 1, vezes 5, 5. E o resultado é 17/8. Então isso aqui fica 2 elevado a 17/8. Tá, gente? Então, na realidade, o que dá pra gente fazer aqui? Olha só. Vejam bem. Como aqui eu posso colocar dentro aqui, ó, 17 aqui, 8 aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. O 2 na 17 é 16 vezes 2 na 1, né? Por que 16? Por que eu fiz isso aqui, gente? Olha só. O 16 mais 1 aqui dá 17. Então eu posso transformar o 2 na 17 nessas duas estruturas aqui, tá? E como o 16 é divisível por 8, 16 por 8 dá 2, eu posso fazer o seguinte, eu tiro esse 16 para fora da raiz, ó. Isso aqui fica 2 na 16 por 8 aqui, e deixo esse 2 que está aqui dentro com 8 de índice. Então isso aqui fica, ó, 16 por 8 dá 2, 2 na 2, 4. Aqui, vezes a raiz oitava de 2, tá, gente? Aqui tem um 8 aqui dentro dessa raiz aqui, eu vou até colocar a raiz de novo aqui para vocês. Aqui tem um 8 aqui dentro, tá, gente? Ó, a raiz tem que manter. Então o que eu fiz? Eu tirei esse 8 lá para fora, fiz 16 por 8, tá? 16 por 8 que dá 2 na 2, aqui esse expoente dá 2, né? 16 por 8 é 2, 2 ao quadrado é 4, vezes a raiz oitava. Então esse é o valor dessa continha aqui. Vamos lá fazer essa aqui, ó, gente. 64, se eu fatorar o 64, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. É 2 na 6, tá? E se eu fizer aqui, ó, 2, que está aqui, vezes 2, vezes 2, isso aqui é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então isso aqui é raiz oitava de 64. Mas o 64 é o que mesmo? Ó, o 64 é 2 na quanto? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. É 2 na 6. Gente, o que dá para fazer aqui? Dá para dizer, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, 2 na 6 sobre 8, não dá para simplificar? Dá. Então, se eu simplificar isso aqui, não vai dar 3 quartos? Sim. Então eu posso dizer que isso aqui é, ó, 2 na 3 quartos aqui. E 2 na 3 é o que? É 8, ó. Então eu posso dizer que isso aqui é raiz quarta de 8.
tá? Agora a letra F aqui, gente, ó, que legal, ó. Aqui eu tenho raiz cúbica de um número negativo. Eu não posso extrair raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo, por exemplo. Isso aqui não existe na matemática, tá? Mas quando aqui é um número ímpar, eu posso. Por que que eu posso, gente? Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu tenho a raiz cúbica de menos 8, tá? Eu não posso dizer que menos 8 é a mesma coisa que menos 2 na terceira? Posso, né? Por quê? Porque menos 8, gente, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, eu posso extrair a raiz de um número negativo, sim. Por quê? Porque esse 3 vem aqui em cima, esse outro 3 que está aqui vem aqui embaixo. Se eu simplificar isso com isso dá 1, e a resposta é menos 2. Então, resolvendo isso aqui de uma forma bem simples, ó, o que eu posso fazer? O menos 8 eu sei que é 2 na terceira. E o 125 eu sei que é 5 na terceira. Então eu posso dizer que menos 2 sobre 5 elevado à terceira potência não dá menos 8 sobre 125. Ó, quer ver uma coisa? Ó? Menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Ó, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então o que eu fiz? Eu transformei esse menos 825 avos em menos 2 quintos elevado ao cubo. Agora eu posso tirar isso aqui de dentro da raiz dessa forma aqui, ó. Esse cara aqui estava na terceira e esse índice 3 aqui vem aqui para baixo, ó. Aí eu corto, isso aqui dá 1 e a resposta fica menos 2 quintos. Assim. Tá, gente? Agora a gente vai fazer uma questãozinha bem legal aqui, que é muito comum em prova, que a gente tem um produto de uma raiz da raiz. Observem bem que quando a gente tem uma raiz quadrada vezes uma raiz quadrada, a gente vai usar uma daquelas propriedades que eu posso colocar esse valor A aqui dentro da mesma raiz. Já que eu tenho multiplicação, né, gente? Eu posso arranjar uma raiz única aqui, ó, para esse número aqui, raiz de 6 menos 2, vezes o raiz de 6 mais 2, ou 2 mais raiz de 6. Vamos colocar aqui raiz de 6 mais 2 por causa do produto notável. Eu só troquei a ordem aqui, tá? 2 mais raiz de 6 e raiz de 6 mais 2 é a mesma coisa, tá? Que são 2 mais raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 6 mais 2, não faz diferença. Então eu só troquei a ordem aqui. E agora eu fiquei com o produto notável. Gente, lembrando o produto notável, A mais B, que multiplica A menos B, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Você tem que fazer uma revisãozinha de produtos notáveis. Então, como isso aqui é um produto notável, aqui dentro dessa raiz, eu teria raiz de 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado, tá, gente? E agora, dentro dessa raiz, eu teria o quê? Raiz de 6 ao quadrado dá 6, e 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui eu tenho raiz de 2. Lembrando que isso tudo aqui é o valor de A, né? Como eu quero o valor de A ao quadrado, tá? A ao quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 2. Por isso aqui que a nossa resposta é letra B. Tá bom, gente? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.